governo do estado prepara a reabertura da economia no Rio, mas com restrições, muitas regras. O Pedro Figueiredo vai explicar para a gente ao vivo também. Agora, boa noite, Pedro. A partir de quando, hein? Boa pergunta, Mariana. Uma pergunta que está difícil de encontrar resposta. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois bem, o que acontece é o seguinte: o governo do estado, o decreto que regulamenta aí o isolamento social aqui no Rio de Janeiro, ele termina amanhã. O decreto vai até amanhã, o prazo dele é o dia 31 de maio. E aí a grande expectativa é porque não há ainda nenhuma publicação em Diário Oficial renovando esse decreto ou então informando como é que vai ser esse protocolo de reabertura. Eu conversei mais cedo com fontes ligadas ao governo e de um lado elas dizem o seguinte: olha, esse decreto será renovado por mais 7 dias e depois desses 7 dias de isolamento a gente vai começar a ter a flexibilização. Mas eu também conversei com fontes de outro lado do governo que dizem o seguinte: não, a partir de segunda a gente já vai determinar aí como é que vai ser a questão da flexibilização. E a decisão só vai sair na segunda-feira, às 10 horas da manhã, depois de uma reunião com uma comissão de especialistas de como vão ser essas regras para flexibilizar. E a pergunta que fica é o seguinte: como é que o cidadão vai saber se segunda-feira as atividades voltam ao normal ou não? Agora há pouco o governo informou que vai manter o isolamento e as flexibilizações serão definidas nos próximos dias, mas não conseguiu ainda confirmar se esse isolamento será prorrogado só por mais 7 dias, por uma data maior, uma data menor, questões que estão aí em aberto. Vamos ver como é que está a situação de algumas das principais cidades aqui da região metropolitana em relação ao isolamento. Vamos ver só. Pelas cidades da região metropolitana, também já há sinais de relaxamento da quarentena. Na capital, o prefeito anunciou essa semana que vai criar regras para a reabertura de academias, lojas de imóveis e concessionárias de carros. Em Niterói, onde o prefeito chegou a decretar lockdown, ou seja, o bloqueio total das ruas, a reabertura está sendo parcial. E além dos serviços essenciais, salões de beleza e as concessionárias já reabriram. Na Baixada Fluminense, em Caxias, mesmo com um alto número de mortes na cidade, o prefeito determinou a reabertura do comércio, mas a Justiça suspendeu a decisão. Já em São João de Meriti, o prefeito Dr. João, do DEM, anunciou numa rede social que vai reabrir escritórios de advocacia, contabilidade, arquitetura e lojas de revenda de automóveis já nesta segunda-feira. Todo mundo definindo regras. Está faltando a gente saber quais vão ser as regras do Estado, porque elas ainda não foram divulgadas e, como o Estado disse, a partir de segunda-feira esse isolamento continua e essas questões serão divulgadas aí ao longo da semana. Então é isso que a gente aí aguarda ao longo dessa semana que vai começar. Há 10 dias, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, e o então subsecretário de Indústria, Guilherme Mercedes, que se tornou secretário de Fazenda, fizeram uma entrevista coletiva, determinando alguns parâmetros para esse retorno. O Estado teria 3 bandeiras: a bandeira vermelha, onde a gente se encontra agora, a bandeira amarela, já com alguma flexibilização, e a bandeira verde com uma flexibilização quase que total, né, que só seria total no fim da pandemia. Bom, essa definição de bandeiras, ela levaria em conta 2 parâmetros: a taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva e também a taxa de ocupação por um lado e, por outro lado, a curva de casos, né? Se há uma grande quantidade de novos casos ao longo das semanas. Se a gente pegar os números de hoje aí da questão do coronavírus, nós ainda não podemos mudar de faixa, porque os números mostram que na última semana houve um aumento de 17 mil casos, um aumento muito maior que na comparação do último sábado com o sábado anterior. Então, ainda não está muito claro que critérios serão esses adotados pelo governo, se esses critérios apresentados há 10 dias vão estar valendo ou se eles não vão estar, se eles vão se modificar. O que a gente prevê, a partir do que o governo já anunciou, é que nessa primeira etapa da flexibilização será possível, por exemplo, a reabertura de shoppings, mas a gente lembra que os alvarás de funcionamento muitas vezes são dados pelas prefeituras. Em Caxias, por exemplo, já tem shopping aberto. Há também o retorno das academias e, principalmente, uma questão que vai mexer muito com a dinâmica da população, que é o transporte intermunicipal. Desde o início desse isolamento, lá em março, para você poder embarcar nos trens ou também nas barcas e até naquelas estações do metrô, perto ali de outras cidades da região metropolitana, o trabalhador tem que apresentar um crachá, um contra-cheque. Quando passar para essa flexibilização, a expectativa é de que no transporte público as pessoas possam voltar a circular entre as cidades aqui da região metropolitana. Agora, o que não deve mudar é o seguinte, todo mundo vai ter que continuar usando máscara, Mariana. Obrigada, Pedro.